Galera! Olha, deixa eu contar um caso interessante pra vocês, um episódio muito interessante. Esses dias eu fui fazer um show em um desses teatros muito famosos aí da cidade e tava cheio o ambiente, cheio. E eu tava ali um pouquinho antes de entrar no palco, em momento de concentração, e ouvi umas conversas ali da plateia. Até que uma conversa me chamou a atenção, onde dizia: eu não acredito, eu paguei R$300 para vir aqui para assistir o meu ex-professor de química, o professor Osair, falar bobagem para eu dar risada. Ah, não, pera lá, eu não acredito. Esse cara deu aula para mim lá no Iara, deu aula para o meu irmão, deu aula para o meu primo, deu aula para minha tia, deu aula para o meu tio, deu aula para minha mãe. Esse cara é um patrimônio vivo lá no Iara. Eu tinha ele de graça por 3 anos dando aula para mim, e agora eu tenho coragem de pagar R$300 para assisti-lo? Eu refleti comigo e deixo aqui uma lição para vocês, meus alunos do Iara. Ei, como que você tem coragem de pagar tão caro? Vocês têm coragem de pagar para personagens falarem bobeira, jogadores correrem atrás de uma bola, pagarem tão caro e não dar valor para as nossas aulas aqui no Iara? Nós somos os verdadeiros artistas para a sua vida. Alunas e alunos, vamos valorizar o Iara Bergman! Olha aqui, pessoal, deixa eu contar um episódio muito interessante comigo que aconteceu quando eu fui pegar as minhas aulas do Iara Bergman. Eu estava lá no setor, tinha uma fila de professores e eu, muito observador, fiquei ali observando, ouvindo o que todo mundo falava, até que chegou minha vez. Aí foi me dito: olha, tem as aulas lá no Iara Bergman. Eu falei assim: manda lá que é pra lá que eu vou. E aí peguei as aulas do Iara Bergman e tava saindo, e com um grupo de 3 professores me chamaram assim, falaram: professor, então você vai trabalhar no Iara Bergman, professor? Sim. Eu falei: sim, tá aqui o memorando, vou conhecer o colégio, vou conhecer os alunos. Pois é, professor, nós queremos te dar algumas recomendações. Olha, o colégio lá é bacana, show de bola, a equipe diretiva muito profissional, as pedagogas nota 10, as funcionárias, meu Deus do céu. Só que você tem que ter alguns itens ali para você poder trabalhar bem no colégio. Você tem que ter um jaleco muito bem limpo, bem passado, você tem que ter um estojo ali com os seus giz colorido, giz branco, você tem que ter isso. E o último detalhe, você não pode esquecer de ter junto contigo um óculos de sol, um óculos escuro, professor. Eu fiquei assim, pensando, mas claro, né? Eu não sou nenhum mané, nenhum marinheiro de primeira viagem. Aceitei as recomendações dos meus companheiros de jornada. E lá fui para o Iara Bergman com aquilo inculcado na minha cabeça. Pra que eu preciso de um óculos de sol? Não acredito. Eu pago pra ver. Vamos lá. Então cheguei, me apresentei, fiz amizade, conversei com todo mundo e vamos à sala de aula, vamos conhecer os alunos do Iara Bergman. E quando eu entrei na primeira sala, já percebi por que eu precisava dos óculos de sol. Eu abri a porta, entrei, aquela sala estava irradiante, estava totalmente iluminada, porque a sala estava cheia de estrelas. Os alunos e alunas do Iara são todos estrelas. Por isso que eu preciso usar óculos de sol nas minhas aulas. Tá legal, olha só, deixa eu contar um papo de sala de professores. Papo de sala de professores é muito legal, muito bacana. Então eu estava num desses dias ali na sala dos professores
e nós estávamos falando uma real dos alunos. Uma real. Será que a real a seu favor é contra você, meu querido? Hein, minha querida? Então, uma professora estava falando do primeiro A, outra professora estava falando da aluna X, o aluno X conversa demais, não faz as lições, e de repente eu observei um professor muito observador, sentado na dele no canto, e ele viu que eu estava observando, e ele disse para mim: olha, você é novato aqui, né? Eu quero te dizer o seguinte, eu adoro trabalhar no Iara, eu amo trabalhar no Iara. Aquilo me chamou a atenção, horas. Todo mundo falando uma real dos alunos e aquele professor mandando outra real do Iara Bergman. Eu perguntei para ele: professor, mas por que, professor? Por que essa paixão que te queima o coração pelo Iara Bergman, professor? Ah, meu caro, você vai perceber. Eu gosto muito de trabalhar no Iara porque no Iara o meu salário rende, professor. Eu consigo juntar dinheiro, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo trocar de carro. Aqui no Iara Bergman o meu salário rende, professor. Eu fiquei pensativo comigo e cheguei numa conclusão. Eu vou fazer esse teste. Eu preciso fazer esse teste. Quero ver mesmo se esse professor está mandando a real. Então fiz o teste no primeiro mês. Pá! Me rendeu meu salário, sim. No segundo mês, pá! Rendeu meu salário novamente. Eu fui parar e analisar aonde que estava o detalhe. Ah, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, galera! A real é a seguinte: as funcionárias, as tias do Iara cozinham tão bem, que eu como aqui no Iara ao chegar, no meio do expediente, no final do expediente, de maneira que a comida é tão boa que eu acabo economizando em casa. Por isso que o salário rende. As tias do Iara são nota 10. Eu amo as tias do Iara. Aí, ó, galera, deixa eu mandar uma outra história do Iara. Se eu fizer um livro das histórias do Iara, realmente eu vou ganhar muito dinheiro. Mas deixa eu compartilhar mais essa com vocês aqui. Eu estava dando a minha aula e estava muito empolgado, os alunos entusiasmados, interagindo, nota 10. E aí concluiu, como eu sempre digo, tudo que é bom dura pouco. A aula de química dura tão pouco e fui para outra turma. Entrei na outra turma e vocês não vão acreditar, estavam os alunos para baixo, estavam numa deprê danada, estavam todos cabisbaixos, tristonhos, e eu já percebi aquilo e fiquei incomodado e disse: qual é, galera? E aí, o que está acontecendo? O que está rolando aí? Por que essa deprê danada? Aí os alunos mandaram a real para mim dizendo: professor, é que nós acabamos de ter aula de matemática, professor. Eu logo dei um salto e disse: pera lá, matemática é muito da hora, hein? Eu gosto muito de matemática. Matemática é a ciência para a vida, pessoal, por favor. Aí eles disseram: não, professor, não tem nada a ver, professor, com o que o senhor está dizendo. É o seguinte, professor, na aula de matemática, professor, a professora nos traz muitos problemas, professor. Por isso que nós estamos nessa deprê danada. Nós estamos cheios de problemas, professor. Mas vocês, seus alunos. E deixa eu contar mais uma história do Iara. Também numa dessas, eu andando pelo corredor na troca de aulas, eu vi uma professora muito empolgada dando a sua aula e alguma coisa me chamou a atenção. O que te chamou a atenção, Osair? Me chamou a atenção o seguinte, que eu vi que a professora tinha colocado tabelas, mapas, tudo na janela ali, e os alunos tendo que retorcer o pescoço, quase dando torcicolo para poder entender o que a professora
professora estava dizendo e mostrando ali nas janelas com aquelas tabelas, mapas e assim por diante, eu não me aguentei. Vocês sabem como eu sou, né? Eu não me aguentei. Eu depois fui perguntar para a professora, muito discreto, com muita elegância, algo que faz parte da minha natureza, evidente. Perguntei, professora, o que acontece, professora? Por que, professora? A professora prefere colocar essas tabelas, esses mapas, esses cartazes na janela para explicar a matéria para os alunos, professora? Ah, professor, você não vai acreditar, professor. O que acontece é que esses alunos estão reclamando que não estão entendendo as minhas explicações. Então eu coloquei tudo na janela para ver se as minhas ideias ficam mais claras, professor. Ah, mas eu caí na gargalhada, meus caros, minhas caras. E disse para a professora, se fosse no meu tempo de adolescente, eu diria que, professora, você seria a professora MacGyver, cheia de ideias mirabolantes, professora. Mas gostei dessa, professora. Aí, ó, galera, eu preciso concluir, hein? Eu preciso concluir esse stand-up aqui, tá? Porque o cachê não foi assim tão bom, tá? Deixa eu concluir o seguinte. Nesses dias aí eu tava nessas minhas andanças e encontrei um ex-aluno muito querido, um ex-aluno bacana, e ele ficou ali trocando umas ideias comigo. Ele disse o seguinte: olha, professor, o senhor não vai acreditar, esses dias eu fui fazer uma trilha aí na serra, muito bacana, muito da hora, e eu estava andando, sabe, andando, se lamentando da vida, sabe, lamentando porque eu não tenho meu emprego dos sonhos, não consegui fazer minha faculdade dos sonhos, eu não tenho a mina dos meus sonhos, eu não tenho o tênis dos sonhos para fazer essa trilha da hora, eu não tenho o meu carro dos sonhos, e estava me lamentando, professor. De repente eu tropecei num saco onde tinha um monte de pedrinhas ali. A princípio eu amaldiçoei aquele saco de pedrinhas, amaldiçoei a vida, professor, porque eu estou muito chateado. E eu peguei aquele saquinho e comecei a jogar aquelas pedrinhas que estavam lá dentro. Encontrei um passarinho, tentei acertar o passarinho. Passei perto de uma mina d'água, joguei uma pedrinha na mina d'água. E eu ouvi um barulho, joguei outra pedrinha, e sempre se lamentando da vida, professor. Se eu tivesse estudado num colégio da hora, se eu tivesse tido aquele professor da hora, aquela professora da hora. E de repente acabou minha trilha, eu voltei para casa com apenas uma pedrinha daquele saco, professor. Aí cheguei em casa, pensei assim, quer saber, deixa eu ver como são essas pedrinhas aí, deixa-me ver como são essas pedrinhas. Encontrei, professor, um baita de um diamante lindo. E aí você não vai acreditar, professor, aquele saco estava cheio de diamantes que ia resolver todos os meus problemas, e eu joguei cada uma daquelas pedrinhas diamantes fora, professor. Meu caro, minha cara aluna, qual é a moral de toda essa história? A moral é a seguinte: quantas vezes você não joga diamantes fora, se lamentando, se lamuriando da sua vida, dizendo, se eu estudasse na escola dos meus sonhos, se eu tivesse os meus amigos dos meus sonhos, se eu tivesse os professores dos meus sonhos, se eu tivesse a mãe dos meus sonhos, irmãos dos meus sonhos, e você vai se lamuriando, você vai se lamentando, você vai chorando e jogando pérolas, jogando diamantes fora, porque qual é a sua escola dos sonhos? É a escola que você tem, meu caro. Quais são os seus professores dos sonhos? São os professores que você tem. Qual é a sua mãe dos sonhos? É a mãe que você tem. O que
o que é os seus sonhos, é aquilo que você tem em suas mãos. Você tem que valorizar. Valorize a sua escola, valorize os seus amigos, valorize a pessoa que você é, valorize a roupa que você tem, valorize os professores que você tem. Não fique jogando esses diamantes fora, porque vai chegar um momento que você vai lamentar, chorar e não vai ter mais o que fazer. Então, antes de você chegar neste ponto, eu lhe aconselho: valorize o que você tem. Iara! Eu amo o Iara! Eu amo os meus professores, eu amo os meus amigos, eu amo os meus familiares, eu amo tudo que eu tenho em minhas mãos, porque é isso que Deus tem me dado e é isso que eu vou valorizar, e é com isso que eu vou vencer na vida. Hey! Fui!